Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar de 4 atitudes de uma pessoa endemoniada. Para isso, eu quero ler com você o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, e nem mesmo com correntes. A palavra do Senhor Deus, ela nos fala na pericópia aqui anterior, que Jesus ele vinha com seus discípulos por uma travessia do mar. Nessa travessia aconteceu o vendaval e Jesus acalmou a tempestade. E depois eles chegaram nessa terra dos Gerazenos. E nesta terra havia um homem possesso por espírito de demônio. Quando Jesus chegou nessa terra, que pisou seus pés nesta terra, que o homem que possuía o espírito de demônio, este homem foi trazido pelos demônios até a presença de Jesus Cristo. Mas a gente vai ver aqui passo a passo quais são as atitudes de uma pessoa possessa por espírito de demônio. Primeiro a Bíblia fala, aqui louvado seja Deus, no versículo 2, após o que Jesus desembarcou nesta terra, este homem vivia nos sepulcros, lugares escuros, sombrios. Quando uma pessoa está com espírito de demônio, eles procuram mais lugares escuros, lugares sombrios, lugares onde ele possa ficar só. E Jesus, ao chegar ali, ele estava lá, mas a presença de Jesus naquela terra despertou o demônio que estava no corpo daquele homem. Então ele estava no sepulcro. Primeira atitude, gosta de lugares sombrios, escuros. A segunda atitude é a força que a pessoa tem quando está endemoniado. Diz aqui, louvado seja Deus, no versículo 3, este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas das vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas eles arrebentaram a corrente e quebravam os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Então a segunda atitude de uma pessoa endemoniada é uma pessoa que ele tem uma força sobrenatural. Homens não conseguem segurar uma pessoa endemoniada. Somente o nome de Jesus é capaz de fazer os demônios se aquietar no corpo de alguém. Então, se você se deparar com uma situação como esta, a autoridade que nós temos é o nome do Senhor Jesus. Jesus diz, em meu nome expulsarão os demônios. Se acontecer, por ser uma obra, acontecer isso, lembre-se, não é a tua força, é o nome de Jesus que vai resolver a situação. A terceira característica de uma pessoa possessa, estar aqui, louvado seja Deus, no versículo de número 5. Olha só, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. É uma pessoa que demonstra uma falta de equilíbrio mental, e ele mesmo, os demônios levam esta pessoa a ser escravo, se cortando, se maltratando. Você já se deparou com alguém dessa forma? Se você nunca se deparou, entenda que você pode se deparar, e é bom você saber dessas coisas, porque na caminhada tudo pode acontecer, principalmente aqueles que pregam o Evangelho e obedecem o ID de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então ele é uma pessoa que demonstra
muita força e também um comportamento estranho, gritando, se cortando. Agora eu quero que você veja no versículo 6 comigo. Quando ele viu Jesus de longe, olha só, deixa eu falar algo para você aqui. Os demônios, eles conseguem ver Jesus de longe. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque Jesus é luz e os demônios simbolizam as trevas. Então, a presença de Jesus naquela terra, naquela região ali, despertou os demônios que estavam neste homem dentro dos sepulcros, lugar escuro, e eles vieram ao encontro de Jesus. Significa que ele se incomoda com a luz. Esse homem era famoso ali naquele lugar porque as pessoas não se aproximavam dele por conta da sua agressividade. E Jesus, quando chegou ali, eles vieram ao encontro de Jesus certamente para colocar Jesus para correr, mas ele foi surpreendido. Olha só o que diz aqui, no versículo número 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Jesus não queria nada com aqueles demônios. O que Jesus queria era libertar aquela vida que estava sendo escravizada por esses demônios. E hoje eu estou aqui para dizer para você, meu amado amigo, ouvinte da palavra de Deus, que Jesus também, ele vai até o teu encontro para quebrar as correntes que te aprisionam. Talvez não seja esse o seu problema, dê graças a Deus, mas pode ter vários outros problemas que você pode estar acorrentados. E Jesus, ele vai ao teu encontro por meio desta palavra para quebrar da tua vida todas as correntes que te aprisionam. Receba esta palavra com fé, receba a libertação de Deus por meio desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o demônio gritou a Jesus: que eu tenho eu contigo. Interessante aqui, quando ele gritou para Jesus, ele revelou que muitos homens não sabiam. Os demônios sabiam que Jesus, ele era o Filho de Deus. Olha só, eles, Filho de Deus Altíssimo, eles confirmaram que Jesus, ele era o Filho de Deus Altíssimo. Muitos dos judeus não reconheceram Jesus como o Filho de Deus Altíssimo, mas os demônios reconheceram. Porque eles foram expulsos dos céus e ele conhecia Jesus. Louvado seja Deus. Mas interessante que diante da presença de Jesus, os demônios se prostram. Diante de uma pessoa que tem a autoridade de Deus na sua vida, que vive na presença do Senhor, que tem a autoridade do Espírito Santo, os demônios também se prostram, porque há luz nesta vida. Estou aqui para te dizer, para que você seja cheio da luz do Espírito Santo de Deus. Para onde você chegar, você ser a luz que Jesus disse, seja luz do mundo e o sal desta terra. Que os demônios possam se ajoelhar diante da presença de Jesus na sua vida, na minha vida, por conta da intimidade, por conta, louvado seja Deus, da comunhão que deve existir entre nós e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, no versículo de número 8, ainda no versículo 7, a última parte do versículo, ele diz assim: rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha só, a presença de Jesus nos ambientes onde tem demônios, as pessoas ficam muito incomodadas. Quando uma pessoa verdadeiramente vive com Cristo e que ele frequenta os lugares que as pessoas não vivem com Cristo, há um incômodo muito grande. Este incômodo é a presença de Jesus no ambiente onde há trevas. E nós precisamos entender que é por isso que a Bíblia diz que não tem comunhão da luz com as trevas. Então, se você, meu amigo, meu irmão, se você está de boa com este mundo, tem alguma coisa errada. Pode parar para avaliar a sua vida, porque tem alguma coisa errada. No versículo 8, aí Jesus diz para ele: pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo.
Versículo 9, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu eles, porque somos muitos. E aí eles implorou a Jesus que não expulsasse ele daquele território. Existem demônios territoriais. E quando nós pisamos os nossos pés em um lugar que é dominado pelos demônios territoriais, esse lugar é pesado. É um lugar muito pesado de se viver, de pregar o Evangelho. Eles pediram a Jesus e Jesus concedeu que quando ele fosse expulso da vida daquele homem, eles permanecessem naquele território. E naquele território havia criadores de porcos. E tinha muitos porcos ali. E quando Jesus autorizou ele sair daquele homem, ele entrou nos porcos, causando grande prejuízo aos criadores de porcos, ao ponto que eles se reuniram e pediram a Jesus para que deixasse o seu território, porque eles tinham tomado grande prejuízo. Os demônios causou grande prejuízo para os criadores de porcos. Ao entrarem nos porcos, os porcos saíram correndo e caíram do despenhadeiro, matando todos aqueles porcos ali. Então eu quero dizer para você, meu amigo, você, minha amiga, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele tem poder para libertar você das correntes que te aprisionam. Ele tem poder de reverter uma situação que diante dos olhos da sociedade não tem mais jeito. Mas Ele tem poder para dar jeito naquilo que os homens não podem fazer. Então somente creia. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é a área da tua vida que se encontra presa na mão dos demônios. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para te libertar. Recebe esta palavra de libertação. Toma posse. Creia na palavra de Deus. Se aproxima de Jesus Cristo e recebe a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Antes de orar pela sua vida, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sino em todas, e se a palavra falou ao teu coração, compartilhe este vídeo, para que quando eu postar um novo vídeo, você possa estar ciente para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Deus de amor e de paz, eu quero te agradecer por mais uma manhã que o Senhor venha derramar o teu poder sobre nós, que o Senhor venha nos libertar de todas as amarras das trevas, que a tua luz esteja sempre sobre nós, a tua graça, teu amor, bondade e misericórdia. Nos protege, Senhor, das forças malignas das trevas. Liberta, meu Deus, todo aquele que está passando por momentos de provações onde os demônios estão atuando. Que a tua mão de poder possa estar quebrando todas as correntes e esta pessoa possa encontrar libertação em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a tua glória. Eu oro te apresentando. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre a tua vida e te conceda a paz. Que Deus abençoe.